Já está gravando aí. Tá fechado o seu microfone, Yuri. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Família aí preservada. Nesse momento difícil. Vou compartilhar minha tela com vocês. Quem aqui participou da última aula do professor André Luiz? Alguém assistiu a aula dele? Ninguém? E do professor Zé Luiz? Alguém acompanhou? Também não. Então vamos lá. A gente tem... Valeu, Gabriele. A gente tem seguido, basicamente... Estou compartilhando minha tela com vocês aí. A ordem da apostila do Enseja. Todos vocês já receberam ali no grupo, tenho certeza, né? E aí, para a parte de ciências humanas, a gente tem na área de... Oi? Professor. Oi. Tendo as aulas, não vai precisar de gabarito ou algo do tipo, não, né? Não entendi. Já que estamos fazendo aula, não precisa de gabarito ou nada do tipo para poder estudar também, não, né? O que é interessante é sempre que a gente trouxer algum conteúdo para vocês, alguma informação, alguma matéria, vocês darem uma pesquisada sobre isso. E aí, todos os temas que a gente traz aqui em sala de aula virtual, eles estão disponíveis também na apostila do Enseja. Eu não sei se todos vocês chegaram a perceber no grupo que a gente enviou a apostila do Enseja. Você lembra? Não. Eu vou pedir... Fala, Zé. No perfil do grupo, se ela clicar no perfil do grupo, ela vai encontrar lá o link para poder baixar as apostilas. Tá? Se não conseguir, fala aqui que depois a gente envia novamente. Tá bom, então. Perfeito. É só para vocês conseguirem se localizar de como a gente está organizando as aulas, né? Quem conseguiu assistir a aula do Zé Luiz, do André, vai perceber que a minha aula dialoga, conversa com o que eles falaram. Basicamente, em ciências humanas, para a gente rever, nós vamos conversar sobre história, sobre geografia, sobre ideias na área da sociologia, tem filosofia também, tem um pouco de antropologia, tem ciência política. Então, por isso que no campo das ciências humanas, todas essas disciplinas dialogam entre si. E como no Enseja essas disciplinas não aparecem de forma separada, elas vêm dentro de um contexto de área de conhecimento, que no caso aqui é ciências humanas, em cada aula que a gente dá, em cada texto que vocês vão ler, vão perceber todas essas disciplinas ali em torno daquele assunto. Então, o professor Zé Luiz fez um trabalho na primeira aula dele que falava um pouco sobre os direitos, que dava uma pincelada aí nas relações sociais. O professor André Luiz entrou na parte de território, o que seria o território para todos nós, o que é a cidade, o que é o bairro onde a gente mora, o que é uma comunidade. E eu hoje vou dar continuidade nisso, tentando trazer também um pouco para a política. Eu sou professor de história, mas política também é minha área, né? Estou aí atuando na cidade como vereador e tudo isso. Então, essa aula que eu vou dar agora, vocês devem estar acompanhando já na tela de vocês, ela é relativa ao capítulo 4 da apostila. Beijo, Michele, saudade de você. E o capítulo 4, ele fala sobre Estado e Direito. Quando a gente fala Estado, a maioria das pessoas já pensa assim, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estados do Nordeste, tem praia, tudo mais. Mas não, essa concepção de Estado é diferente. Então, para a gente começar a entrar nessa área da política, eu queria trazer esses conceitos, para a gente perceber o que é o Estado, para a gente perceber o que é direito, para a gente discutir o que é política e como isso interfere na nossa vida e na história da humanidade, que na próxima aula a gente vai avançar nesse sentido, é importante estar bem resolvido sobre o que cada palavra dessa significa. E aí eu vou começar por esses conceitos. O primeiro é o conceito da política.
Se eu perguntar para vocês aqui o que é política, tenho certeza que cada um vai ter uma impressão sobre essa palavra. Então, vamos começar aqui, ó. Pode ser pela própria Maria Eduarda, que estava conversando com a gente aí agora. O que você pensa quando eu uso o termo política, Maria? Duda, sei lá, como é que... Abre o microfone aí e responde. Política... Primeira coisa que vem na cabeça, solta. Pode ser até uma palavra ruim, que eu sei que já veio. Bom, política, eu penso no Lula. No Lula? Eu penso... não sei. Tem a ver. Gabriele, o que você pensa? Abrir o microfone aí, vai ter que falar. Então, eu estou usando o e-mail da minha nora. Meu nome é Carla. Então, Carla, desculpa. O que você pensa? Nada, que isso, tudo bem. Eu penso em política luta pelo direito do povo. Olha, gostei dessa definição aí. Eu penso mais ou menos assim. Político crucificado é Jesus. Aí, ó, aí, é a Denise que está falando? Herculano. Ô, seu Herculano, tá vendo? Seu Herculano, saudade do senhor. O senhor já tem uma perspectiva diferente, né? A Duda trouxe uma perspectiva de um político enquanto pessoa. A Carla trouxe a perspectiva da essência da política, né? Para que ela serve. E o seu Herculano já trouxe para um sentido ruim, que também cabe. Que hoje poderia a gente dizer até que pode ser chamado de politicagem, né? Quando a política é usada para ferir alguém, por conta de um interesse pessoal acima do interesse comum. Então, essa palavra, ela traz mesmo essa possibilidade para todos nós, de entender o termo política de várias formas. Porque, às vezes, você fala assim, dentro da sua casa, pô, tu tá fazendo política comigo, né? Ou você vai começar um emprego, qual é a política do lugar onde eu trabalho? Né? Como as pessoas se organizam aqui? Como é o convívio? Como a empresa age para determinada coisa? Então, não existe ser humano sem um ato político. Né? Nós somos seres políticos. A gente, no encontro com outros humanos e com o meio que nos cerca, nós somos obrigados a fazer política. Então, política nunca pode ser visto só como uma palavra de conotação negativa. Por mais que a gente pense assim, política, corrupção, política, safadeza, política, lavagem de dinheiro, escândalo. Infelizmente, isso também está em volta dessa palavra. Mas a essência dela e a origem, que eu vou chegar aqui, não tinha esse objetivo. Vamos lá, abram aí a telinha que eu compartilhei com vocês. Se você for no dicionário, vai estar lá, política, arte ou ciência de governar. Faz sentido, né? Porque é a política que governa aí a nossa vida, os países e tudo mais. Segundo, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Ciência política. Origem do termo. Vem do grego politicar, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público, ao compartilhamento de interesses e ao bem comum. Então, se a gente entende que a palavra política ela é bem ampla e ela cabe todas essas definições, que vocês já deram 3 aqui, isso pode se multiplicar, a gente percebe que ela é inerente à sociedade, porque ela é inerente ao convívio humano. E aí, quando você percebe que essa palavra vem do grego politicar, que é relativa a polis, você começa a entender o surgimento dela na história. Quem chuta aí dizer qual é o significado de polis? Tenho certeza que alguém vai saber. Cláudio, que está com o microfone aberto aí, quer dizer o que significa polis? Polis. Lembrando que a gente mora em Petrópolis, né? Que é? Pô, nunca ouvi falar, professor. Vem por fora. Mas Petrópolis significa o quê? Cidade de Pedro? Vai ser errado. E o Petro relativo ao quê? Pedro, né? Então, polis é o quê? Polis. Você tá certa, você acertou, Carla.
Você diz que é a cidade de Pedro. Se Petro significa, né, latim, né, descendência do grego ali, Pedro, polis é o quê? Cidade de Pedro, é isso que eu falei? Você falou isso. Então, polis é cidade. O Petro de Petrópolis é relativo a Pedro. O polis é relativo à cidade. Então, Petrópolis, Petro de Pedro, do latim, e polis de cidade, cidade de Pedro. Uhum. Exatamente. Então, polis é cidade. Logo, o termo política, que vem da derivação de polis, ele é relativo à cidade, porque é na cidade onde a gente mora, é na cidade onde a gente trabalha, é na cidade onde a gente vive, é na cidade onde a gente forma a nossa família, é na cidade onde a gente encontra as pessoas e todas as relações sociais nascem. Então, a política, ela está ligada à ideia de cidade. Sejam cidades de 3.500 anos atrás, cidades, né, sem tecnologia parelha à tecnologia que a gente tem hoje, né, outro tipo de tecnologia, cidades que às vezes eram aglomerados de tribos, ou metrópoles, como a gente tem aí, cidade do Rio de Janeiro, com 11 milhões de habitantes. Na verdade, acho que São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Rio tem um pouquinho menos, acho que são quase 7 milhões. Na China, você tem lá, se eu não me engano, 25 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A China é formada por essas megalópolis, né? De novo, megalópolis, né? Megalo de grande, igual a gente fala, o cara é megalomaníaco, né? O cara é muito maluco, né? Muito... É um lugar com mais habitantes, não é? De outros lugares? Oi? A China, no caso. A China, no caso, é o lugar que tem mais habitantes, né? Exatamente. 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Quase 1 bilhão e 700 milhões. O Brasil, para tu ter ideia, tem 210 milhões, se eu não me engano. Tem Eu bastante acho puxado lá, hein? que o Japão consegue atingir, né, essa quantidade de habitantes. Quem? Japão. Porque o Japão é isso aqui, né? A China é... Eu tô sem meu mapa mundi aqui, eu levei lá pro gabinete, eu não vou mostrar para vocês, né? Mas a China, vamos abrir aqui. Eu acho que o Cláudio também citou alguma coisa. O que você falou, Cláudio? Não, tô falando que lá tem bastante zóio puxado, né? No Japão também, né? Os asiáticos têm essa característica, né? Esse fenótipo. Mas é o que eu falei, megalópolis, né? Megalópole, né? Essa coisa de megalomaníaco, de pensar grande e tal. A China é que mais tem essas metrópoles, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Só abrir mais um pouco, por favor. Vamos abrir aqui esse aqui. Eu acho que esse aqui tá legal. Ó, já dá para ver mais ou menos, né? Olha o tamanho da China. Olha. Grande pra caramba. Olha que a Índia do lado é grande. E olha o Japão ali do lado. Pequenininho. Então não cabe tanta gente, né? No Japão, como... Tanto que no Japão eles fazem aquelas construções meio otimizadas, né? Tem um hotel que é quase que uma cápsulazinha, os apartamentos são bem pequenos. Eles têm uma dinâmica, até por conta de terremoto, tudo que eles vivem ali, as edificações elas seguem alguns parâmetros, desde por conta de que o país é pequeno, até por conta dessa coisa que eles possuem com esses fenômenos, né, com esses desastres naturais, tsunami, terremoto. A China só perde aqui para a Rússia, né? Que vai de uma ponta a outra. Tem quantos habitantes, professor, né, na Rússia? A gente pode conferir agora, mas se eu não me engano, são uns... Vamos ver se eu estou bom de número. Talvez uns quase 400 milhões? Vamos ver. Agora, o segundo país mais populoso do mundo é a Índia. Ah lá, nada, errei feio. Tem menos do que a gente, tem 144 milhões na Rússia. Errei feio. Errei feio. É a Índia, professor, o segundo? O segundo país mais populoso do mundo é a Índia, que está ali do lado da China, mais abaixo. E Fabricante da vacina, né? 1 bilhão e 300. Isso. Ou seja, é muita gente. Como falou aí
É muito zóio puxado, né? Muito zóio puxado. Aí você começa a entender, né? Se a política ela nasce da cidade, foi por quê? Porque o ser humano começou a fazer uma palavra que hoje não é muito bem vista, a aglomerar, né? Ele começou, você tinha aí o ser humano lá atrás, aí estou falando de 12 mil anos atrás, vivendo em tribos, se locomovendo pelo mundo, só fazendo a colheita, né? Vou caçar aqui para comer, vou colher a fruta para poder me alimentar. Mas aí o ser humano, que era nômade, ele começou a perceber que ele podia se transformar em sedentário, que é o quê? Parar num lugar e começar a cultivar a terra. Ele percebeu que ao invés de só ter que caçar, ele poderia criar animais. Ele percebeu que ao invés de só colher e ter que ficar rodando a terra, né, o território ao qual ele vivia, ele poderia talvez plantar. E ele começou a aprender com esse processo, né? Então, a agricultura é uma mudança muito forte, né? A revolução agrícola, essa coisa da gente poder entender como a terra funciona, começar a ter um pertencimento, conseguir produzir mais comida, fez com que o ser humano, lá 12, né, 14 mil anos, aí no mundo cada hora acontece num tempo diferente, né? Nem sempre há 12 mil anos o que estava acontecendo no que hoje é o Brasil aqui estava acontecendo ao mesmo tempo na China, mas no geral, que a China, né, também não existia como é hoje, mas no geral o ser humano ele percebeu, a nossa raça humana começou a perceber que ele poderia começar a cultivar as coisas. E aí quando ele começa a cultivar, ele precisa de recursos naturais, né? Porque a gente bebe água. Né? Oi? Lá ficou baixo aqui, eu vou sair, vou tentar entrar de novo. Tá bom, Gabriel. E aí, ele começou a ser sedentário, né, a parar com as suas tribos perto de onde tinha recurso natural. Então, as primeiras grandes cidades que a gente tem, seja lá no Egito Antigo, seja na Mesopotâmia, elas são, na própria Índia, no próprio lugar que viraria a ser a China, são lugares que tinham grandes rios, que tinham abundância de água para o ser humano poder começar a cultivar a agricultura, poder viver em prosperidade. Porque onde tem água, geralmente tem planta, né? Onde tem água, geralmente tem animal. Onde tem água, a gente consegue sobreviver. Então, as grandes cidades que vão surgir lá de 4.000, 3.500 anos atrás, né, antes de Cristo, para cá, elas vão começar a sua formação perto de grandes rios. Porque isso ajudava na hora da agricultura, na hora do convívio, na hora de produção de alimentos. Então, isso tudo vai começar a configurar as cidades que a gente vive hoje. Vou dar um exemplo para a gente poder, né, contemporaneizar. Assim, Petrópolis. Quem lembra aí qual foi o primeiro planejamento que Petrópolis teve? O plano do Major Frederico. Isso vocês vão lembrar, não é possível. Tem até uma avenida... gostei. Major Frederico Queller. Foi o cara que planejou Petrópolis. Isso aí, tem até a Avenida Queller ali, perto da Ipiranga, da Catedral, da própria Prefeitura, vai dar, né, entre a Praça Princesa Isabel e a Praça da Liberdade, né? Queller, aquela rua que junta ali. Então, o Queller, lá em meados do século XIX, 1840 e pouquinho, 1843, né, por aí, ele foi chamado para planejar Petrópolis. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Não a primeira, né, mas uma das primeiras coisas que ele fez. Valorizar os rios. Essas casas mais tradicionais de Petrópolis, esses casarões tombados, né, que são patrimônio, eles são geralmente o quê? Virados para o rio, né? Se você vai na Queller, o que mais chama atenção na rua? O rio, né? Tem aquele rio, a Rua do Imperador, a mesma coisa, você tem um rio no meio. Isso é a valorização do território a partir desses recursos que a gente tem. Então, a cidade depende da natureza para se formar, assim como depende de nós, seres humanos. E aí, conforme ela vai surgindo, essas relações sociais entre pessoas que trabalham junto, entre pessoas que moram junto, entre pessoas que vão casar junto, ela requer a política. Porque isso já é a política. Porque decisões precisam ser tomadas, né? Quando o Queller decidiu, vou fazer as casas viradas para o rio porque vai ficar mais bonito, vai ser melhor para a cidade. Isso foi uma decisão política. Quando o prefeito, na semana passada, falou,
vou pedir para os bares e restaurantes fecharem às 10 horas da noite porque a pandemia está num momento triste em Petrópolis, os casos voltaram a aumentar, tem uma nova cepa aí, está todo mundo aglomerando, vou ter que tomar essa decisão. Uma decisão política. Quando você vai votar? Uma decisão política. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Só que, a partir do momento em que a gente começa a morar em cidade, dividir o trabalho, você cuida da criança, você vai caçar, hoje em dia, você trabalha no comércio, você dirige um ônibus. Quando você começa a ter essa movimentação, a política ela precisa ser organizada. E, ao mesmo tempo que essa política é organizada, ela precisa de legitimidade. Né? Ela precisa do reconhecimento e das garantias de que aquelas decisões vão acontecer de fato. E aí você tem um segundo conceito, que eu estou mostrando para vocês aqui na minha telinha, que é o conceito de poder. Poder também é outra palavra igual política, que tem várias definições. Né? No dicionário vai estar lá, deliberar, agir, mandar. Poder pode significar autoridade, soberania, domínio, influência, força. Você pode chegar assim, quem é mais novo, e falar, meu pai e minha mãe têm poder sobre mim. Né? Eles mandam a hora que eu tenho que chegar em casa, eles dizem se eu posso ou não mexer no celular até tal hora. Ao mesmo tempo, se você for precisar de alguma coisa da prefeitura, da polícia ou de qualquer outro órgão, você está recorrendo ao poder público. Né? Porque o que é público tem um ordenamento e tem ali instituições que zelam para que as decisões sejam cumpridas. Igual eu falei da pandemia, quando o prefeito definiu, tem que fechar restaurante 10 horas. Ele tem o poder para mandar a Guarda Civil ir lá com o fiscal e multar caso o dono do restaurante não feche. Caso o dono do bar esteja com uma lotação acima do que é permitido lá dos 50% de pessoas dentro do estabelecimento. Então, a política, ela puxa outro termo, que é o termo poder. Porque a partir do momento que a gente, em conjunto, e aí quando a gente está numa democracia, isso é feito coletivamente, né? Mas quando a gente coletivamente decide algo, para esse algo ser exercido, ele necessariamente precisa de poder. Numa democracia, esse poder emana do povo. Está até na nossa Constituição. Numa ditadura, esse poder emana de meia dúzia que detém o poder. E por aí vai. Então, não existe política sem o exercício do poder. Seja dentro da sua casa, seja na cidade onde você vive, seja no país, seja na China, seja em qualquer lugar do mundo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Algum comentário? Fala aí, Cláudio. Tá ok. Tá ok? Vou seguir então, Carla. E aí, falamos já de política, de poder. Beleza, professor, mas aí a gente começou a aglomerar, uma aglomeração do bem, formamos as cidades, isso é uma relação política, dividimos o trabalho, dividimos o território, cada um vai morar num lugar, cada um vai trabalhar de um jeito, e aí aquela pequena cidade lá que surgiu há 12 mil anos atrás e se consolidou em grandes cidades 3.500 anos atrás e se transformou em cidades como a nossa, que vai fazer aniversário semana que vem, né, dia 16 de março, como é que a gente chegou até aqui? Para poder exercer o poder e organizar a política, a gente precisa de instituições. A humanidade percebeu isso. Então, a gente teve que configurar, teve que criar instituições para que essa política fosse organizada e para que esse poder fosse exercido. E a principal instituição que a gente tem na política é o Estado. Então, o Brasil, ele tem o seu povo, que são as pessoas. Nós somos o povo brasileiro. Esse povo, ele é formado por ideias de nações. O que seria a nação? Aquela coisa da cultura, aquela coisa do pertencimento a um lugar, dentro do próprio país, as tradições. Não é à toa que a gente até brinca, né? Eu que sou flamenguista, a nação rubro-negra. A nação rubro-negra, porque o que nos une é o amor pelo Flamengo, né? É a admiração pelo Flamengo. Aí a gente importou esse termo da política e trouxe para o futebol. Como diz, né, professor? Raça, amor e paixão. Oi? É como diz, raça, amor e paixão, né? Raça, amor e paixão, é o que nos une. Raça, amor e paixão e mais um título brasileiro, gente. Me desculpe, mas eu tinha que... Já que eu estou tendo apoio, né? Tinha que falar. Mas essa
Pode falar. Ah, sou eu mesmo. Não, Mas é isso. Então, o nosso país. O que é o nosso país? Ele tem um território, que é aí o nosso mapinha, né? Igual a gente olhou da China ali. Ele tem os seus habitantes, né? A sua população. Ele tem esse encontro de povos que se transformam no povo brasileiro, né? Aí você vai ter assim, quais foram os povos que formaram o povo brasileiro, né? O povo negro que veio para cá escravizado, o povo alemão, aqui no caso de Petrópolis, que veio para cá para ser colono, né? O povo italiano que veio para cá para trabalhar nas fábricas também, o povo indígena que já estava aqui e foi invadido. São vários povos que se reuniram num grande povo só, que é o povo brasileiro, e aí você tem que entender que existem recortes, né, étnicos, desigualdade social entre esses povos, né? A gente fala, é importante falar muito hoje, né, do racismo que acontece com as pessoas negras, né, do próprio racismo que acontece com os indígenas, enfim, mas esse é um assunto para outra aula, mas isso tudo constitui o país, né? E essa ideia cultural, esse pertencimento nosso, tende a construir uma nação. Alguns autores até falam, nós somos um povo de vários povos, mas a gente ainda não construiu uma nação, né? O Brasil, às vezes, não se reconhece como uma só nação, porque na nossa história teve muito conflito interno e ainda tem, né? Às vezes o cara do Nordeste não se reconhece com o cara do Sul não se reconhece com o cara do Norte, porque é muita cultura diferente, é muita história diferente. Mas, enfim, esse também é outro assunto. Só que, para além de território, povo, nação, cultura, um país para existir, né? E aí eu simplificando a nossa aula aqui, né? Entre aspas, um país para existir, ele precisa ter uma instituição. Essa instituição é o Estado. Então, o que é o Estado, no sentido da ciência política? É como se fosse o grande CNPJ de um país. É o CNPJ do país, né? O Estado vai ter lá seus habitantes, o país vai ter seus habitantes, vai ter seu território, mas ele precisa ter instituições. E a maior de todas, o conjunto das instituições, é o Estado. E aí o nosso Estado brasileiro hoje, por exemplo, ele se divide em 3 poderes, né? Que é o poder judiciário. Olha como é que voltou a palavra poder. O poder, quem chuta aí, não vou falar o resto não. Poder judiciário, quais são os outros 2? Legislativo, né? Legislativo, judiciário e executivo. Isso aí. Isso aí. Na cidade, por exemplo, quem é o poder executivo? Quem representa... O prefeito. Isso aí, muito bom, Michele. Perfeito. Quem é o poder legislativo? Professor? Vereador. Estou dando dica. Eu faço parte disso aí. Eu sou 2, né? Eu e mais 14 aqui. E quem é o poder judiciário? O juiz, né? Isso aí é mais fácil. A gente só escuta juiz falando o tempo todo aí, né? Prendendo, inclusive, gente do executivo e do legislativo, quando não é o juiz prendendo o próprio juiz, né? Estamos num momento difícil aí. Mas seria isso. Então, o executivo, qual é o papel dele principal? Vocês lembram? Então, vamos começar. Qual é o papel do legislativo? Fazer leis. Cobrado Isso aí. Ele faz as leis e fiscaliza o prefeito. Basicamente isso, né? E se ele fiscaliza o prefeito é o responsável por... Legislativo. Não, pelo executivo, né? Então, ele executa as leis, né? Então, o legislador lá, no caso aqui o vereador, ele faz as leis, fiscaliza o cumprimento dela e o prefeito tem que executar as leis. E aí, o que são as leis? A lei é relativa ao 4º conceito que eu trago para vocês, que é o direito. Então, para poder fechar no direito, eu vou aprofundar, né? A gente vive sobre a política, né? Sob a política, né? A gente vive sob a política. A gente vive de política. Viver é um ato político. A sociedade, ela é política. Essas relações, ao longo da história, se juntaram com a ideia de poder.
Oi? Só dá isso mesmo, até na televisão, direto. Então, a política... Tem uma política aí que deixava o feijão apodrecer, né? Feijão da prefeitura. A prefeitura deixou o feijão apodrecer. Aí tá uma confusão danada, né? Ah, posso falar disso depois. Eu fui lá ontem fiscalizar. Tá vendo? O senhor gosta, né? Pior que eu fui lá ontem fiscalizar. Mas é isso. Então, a política é essa relação em todos nós. Essa relação, ao longo da história, começou a precisar do exercício do poder. Esse poder foi edificado, foi construído em instituições. A principal delas é o Estado, né? E o Estado, como a gente entende hoje, como é o caso do Brasil, né? No nosso modelo de Estado, ele tem lá 3 poderes e tudo mais, né? Então, essas instituições constituem o Estado e emanam poder, porque a gente politicamente concorda com essa organização. Só que isso não acontece de qualquer forma, né? Já que a gente vive numa democracia, né? A gente não vive numa ditadura. Isso tem que acontecer de acordo com a lei. E a lei é o direito. É o conjunto de normas que vão regular a nossa vida. Então, vamos lá tentar amarrar tudo de novo, né? A política é a relação entre todos nós. Essa relação tem seus traços de poder. Esse poder construiu instituições que emanam o poder, né? Que organizam esse poder, mas essas instituições elas precisam estarem ligadas às normas, né? Não pode ser algo da cabeça do governante, algo da cabeça de quem está ocupando o poder. Ela precisa ter uma regra vigente, que são os direitos e os deveres, as legislações. E aí vem a concepção de direito. Então, quando você fala isso é meu direito, é porque está lá garantido em lei. E quem é que tem que garantir o seu direito? O Estado, porque o Estado tem o poder de fazer com que a lei funcione. Seja o vereador fazendo uma lei para a sua cidade, seja o juiz, né, corrigindo quem, ou prendendo, né, reprimindo quem não cumpre a lei, ou seja, o prefeito executando a lei. Porque se está lá na lei que é direito ter acesso à educação e à merenda de qualidade, quem vai fazer isso é o Poder Executivo. Quem vai fiscalizar para saber se ele está fazendo é o Legislativo. E quem vai punir, caso ninguém faça o seu trabalho, é o Judiciário. Então, é um sistema que tenta funcionar dividindo o poder. Numa democracia, numa ideia desse Estado com 3 poderes, a ideia é tentar dividir para ninguém mandar sozinho. E um vai controlando o outro. Por isso que tem essas decisões que a gente percebe que do dia para a noite mudam, né? Como aqui no nosso município. O ex-prefeito Rubens Bontempo, na verdade agora o prefeito eleito Rubens Bontempo ainda, né, não conseguiu assumir, porque a justiça não permitiu. Aí quem assumiu foi um de nós vereadores, que é o presidente da Câmara. Então o Poder Judiciário falou que o cara que ganhou para ocupar o cargo de prefeito no Poder Executivo não poderia assumir, e aí o Poder Legislativo teve que ocupar o Poder Executivo. Isso é meio confuso, né? A gente fica perdido. Pô, mas vai ter nova eleição? Não vai? Como é que fica? Tá esperando a justiça definir? Pô, mas o povo votou? E o voto do povo? Mas se o povo votou, ele não podia concorrer? Como é que ele ganhou? Tem uma confusão absurda. Mas tudo isso, apesar dos erros de percurso, né, gente? Desde nós, eleitores, políticos e juízes, mas independente disso, esse equilíbrio ele é fundamental para a democracia, porque ele faz com que ninguém mande sozinho, né? Que os poderes se equilibrem e esse poder que o Estado tem, ele fique dividido em vários personagens, né? E aí, esse poder ele tem que garantir o quê? O direito. O direito, que é o entendimento de direitos e deveres e de leis. Então, esses são os tópicos fundamentais para a ciência política. Sempre que vocês verem uma notícia lá, que seja essa notícia da merenda, né, que o senhor Herculano colocou muito bem. Ali está incluído política, ali está incluído relação de poder, ali está incluído o Estado, ali está incluído a ideia de direito. Porque é direito das crianças da rede municipal terem merenda escolar de qualidade. E é obrigação, dever da prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, garantir essa merenda de qualidade. E é a nossa obrigação, enquanto vereadores, de fiscalizar para garantir que a prefeitura está dando, de fato, uma merenda de qualidade.
E aí, caso ninguém faça o seu trabalho, é obrigação do judiciário intervir quando isso não aconteça. Não é à toa que a própria Polícia Federal já está junto do Ministério Público, também acompanhando o caso com a gente, para que quem for responsável seja responsabilizado. E depois eu posso até tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto, que eu estou bem por dentro. Mas essa é a ideia, né, da ciência política, que se desdobra na gente. E aí, na próxima aula que eu tiver com vocês, eu vou discutir com todos como esses conceitos foram se desdobrando na história da humanidade, né? Como aquela cidade lá de 4.000 anos atrás tinha esses conceitos e como isso interferiu ao longo da humanidade, né, por milênios, na forma como a gente vive hoje. E isso é importante por quê? Mesmo sabendo que algumas pessoas não gostam de política. Porque é o mínimo para a gente existir enquanto cidadão. Se você não entende a regra do jogo, de onde você mora, na sua cidade, no seu estado do Rio e no seu país, né, você não vai conseguir ter acesso aos seus próprios direitos. Porque você não sabe quando vai poder ter ou não Bolsa Família, quando você vai poder ou não ter um bom emprego, quando você vai poder ou não ter um bom transporte público, quando você vai poder ou não ter um leito, né, caso você precise de saúde, né, desse nível de alta complexidade. Então, tudo isso é importante e, infelizmente, ainda na educação brasileira, isso não começa desde cedo nas escolas, mas sempre há tempo da gente se politizar, né, nesse sentido das ideias da ciência política, para poder definir os nossos rumos, né, e não sermos manipulados por políticos ou por propagandas ou por fake news. E é isso que eu sempre falo para vocês que vão fazer a prova. A capacidade crítica, ela é fundamental para a vida e é fundamental na aula de vocês. Pode falar aqui. Vou ter que sair aqui, vou ter que trabalhar, voltar por rala. Trabalhar um pouquinho. Vai lá, bom trabalho, cara. Um abraço, até a próxima. Show. Obrigado. Professor. Tamo junto. Então, professor, eu amo política, mas ultimamente eu tenho andado tão decepcionada, que às vezes eu não sei nem quem eu acredito, nem quem eu acredito. E quais são os deveres e quais são as situações, né? Porque eles têm que cumprir o dever. Eles têm o direito, mas eles não cumprem o dever. Exatamente. Entendeu? Então, a gente fica meio que à mercê, porque tem muita fake news, tem muita mentira, a verdade às vezes não vem à tona, né? E a gente acaba se decepcionando muito. E o principal disso, Carla, essa tua fala é importante porque a importância também do nosso direito e do nosso dever enquanto cidadão. E aí entender assim, quando eu elejo alguém, eu não dou uma carta branca para essa pessoa, né? Eu confiei naquela pessoa para ela garantir os meus direitos, mas se ela errar, ela tem que ser cobrada, né? E se ela errar, eu não posso desanimar com a política, eu tenho que desanimar com aquela pessoa, porque a política, o Estado brasileiro vai continuar aí, né? Os direitos e deveres, eles são seus. A gente troca, por mais... Eu entendo esse seu sentimento, né? Decepciona, né? A gente fica chateado, só bomba. Não só com os políticos, mas com o povo também, porque também. O povo, ele quer o direito deles, mas eles... Igual, nós temos o direito de estar lá cobrando, conversando, se atualizando. E o povo hoje está preguiçoso, o povo só quer ganhar, só quer facilidade. E não se importa se vende por pouco, não se entende. Dá o horário político, todo mundo desliga a televisão. Entendeu? Então, a população ela não se preocupa em quem está botando lá dentro. Aí depois quer reclamar. E alguns que gostam e que torcem pelo país acaba pagando um preço por aqueles que não estão nem aí. Eu quero meu direito, eu quero meu dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas e o dever de procurar saber quem é que está colocando lá dentro? Muito bom, Carla. Por isso que eu volto ao início da nossa aula, quando você foi muito feliz na sua colocação. Nós precisamos retomar, resgatar nas pessoas, mesmo depois de tudo que tem acontecido e do que aconteceu, a boa política, né? Esse sentimento de que a política tem que ser o lugar e a forma para a gente melhorar a nossa vida coletivamente, e não individualmente, né?
E entender que a minha vida só vai ter boa se todo o meu entorno for bom também, né? Não adianta você estar mal, você é minha vizinha, você está mal e eu estou bem. Vai chegar uma hora que essas nossas vidas vão se cruzar e vai ficar ruim para todo mundo. Exatamente. A gente Professor, tem que pensar num todo. Professor, Diga, professor. Acabou minha aula, né? Acabou, chegamos aí no limite da... Posso só dar a última informação, porque essa parte do conteúdo eu preciso que vocês lembrem, porque a gente vai falar quando a gente voltar, na próxima aula que eu vou ter com vocês, eu vou retomar nisso. Mas, para além dos 3 poderes que eu disse que o nosso Estado, né, a forma de Estado que o Brasil tem, nós temos também 3 níveis, né? Que é o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Por isso essa confusão, às vezes, de Estado com Estado, né? O Estado é a grande instituição Brasil. Ele tem 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, e tem 3 níveis, que é esse nível da União, o nível federal, né? Que aí tem o presidente, deputados, senadores, ministros, o nível estadual, que tem deputados estaduais, governador, e o nível municipal. Então, a nossa política ela é imbricada, né? Ela tem 3 eixos verticais, 3 poderes, e 3 eixos, né, horizontais, que são esses níveis. Por isso que, às vezes, assim, a BR-040, essa questão é com a União, é o governo federal que vai pensar se a Concer fica ou não. A merenda escolar, aí isso é uma determinação do município, né? Então, o município que tem que cuidar para a merenda estar boa. Por isso que é o vereador que tem que ir lá fiscalizar. Então, isso é muito importante vocês entenderem para fazer justamente o que a Carla falou, para a gente controlar a política também daqui de fora e pedir direitinho e cobrar direitinho e participar direitinho, cada um dentro da sua atribuição, e tudo isso está na lei, está tudo isso no direito, que é o que estrutura o Estado com as suas instituições. Pessoal, obrigado, tá, por estarmos juntos aqui. Estou confiante, né, que vocês vão bem na prova, contem conosco, é importante